Olá pessoal, eu sou Renata Teodoro, professora da Física Intensiva e hoje nós vamos falar no nosso blog sobre as famigeradas técnicas e terapias para a higiene brônquica. Muito bem, cada vez mais se fala que as técnicas para mobilização de secreção elas não têm alicerce, né? Não têm base científica suficiente para que seja instituída nos nossos pacientes. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que para indicar terapia de higiene brônquica, esse paciente precisa de algumas características, de hipersecretividade, de não conseguir expectorar esse muco, né? E da incapacidade realmente de fazer a expectoração fisiológica desse muco. Então, uma boa avaliação física é essencial para identificar essas características. E a ausculta pulmonar é essencial e determinante para a hipersecretividade. Então, lembra sempre que quando você encontra roncos na ausculta, e roncos, gente, só dá para auscultar nos pulmões. Aquele ruído que o seu marido, a sua esposa faz lá enquanto dorme com a boca aberta, não é ronco. Aquilo chama cornagem. Então, quando seu marido está lá deitado com a boca aberta, fazendo aquele barulhão, ele não está roncando, ele está cornando. É um pouco diferente. Então, ronco significa presença de secreção nas vias aéreas de maior calibre. Então, eu preciso verificar se só a tosse não está sendo suficiente para eliminar essa secreção. A maioria das doenças pulmonares, elas acabam aumentando a secretividade porque a secreção é uma forma de depurar, de limpar as vias aéreas. Então, vamos combinar que a secreção é uma defesa, né? É um mecanismo de depuração das vias aéreas quando elas estão sendo agredidas. Bom, fisioterapeuta respiratório julga as pessoas pela tosse, sabe? Todo mundo acha que físio só olha a postura. Mentira! É porque o pessoal não conhece a galera da RESP. Porque a gente já fica julgando as pessoas pela tosse. Você escuta uma tosse e fala, é fumante. Escuta outra tosse e fala, DPOC. Escuta uma tosse úmida e fala, asma cardíaca. Então a gente julga as pessoas no metrô, no trem, na rua, é um horror, né? Escuta uma tosse e já começa a falar o que a pessoa tem. E é uma característica real. A tosse também é um dado que te demonstra se ela é eficiente ou não, se ela é, né, capaz de fazer a depuração, o clearance. Olha que palavra bonita, clearance. Muco ciliar adequado para que você não tenha que intervir aí nesse paciente. Além do que, né, gente, ser secretivo não tem nada de elegância, né? Vamos combinar? Ai, você já pensou se a Paola Bracho da novela Usurpadora, é a novela que eu mais gosto, Usurpadora, da novela Usurpadora, quando ela acordou do coma, ela fosse falar com o Carlos Daniel, Carlos Daniel, eu te amo, e desse uma tosse daquelas obstrutivas que você escuta lá no postinho de enfermagem, né? Não teria elegância nenhuma, né? Então não dá. Sem falar, né, que você pode lembrar da época que você era criança, sabe? Lembra? Ficava lá brincando no morrão, né? Barrigudinho, com aquele nariz escorrendo, você ficava fazendo assim, ó, todo dia, com aquela bolacha de maisena na mão, daí você passava a bolacha no catarro, comia, era uma nojeira, né? Agora, tirando essa deselegância toda da secreção, nós temos alguns problemas importantes do ponto de vista da patogênese. Primeiro, que a hipersecretividade, ela propicia infecções, né? Porque a secreção, ela aprisiona micro-organismos, e aí esse micro-organismo fica aprisionado junto com ela nas vias aéreas, bactéria adora lugar quente, úmido, né? E ali, cheio de nutrientes, ela vai crescer. Depois que diminui o calibre das vias aéreas, né, as placas de secreção. E isso faz com que o tráfego aéreo, né, viu que não tem só tráfego aéreo no aeroporto, né, o tráfego aéreo pelas estruturas tem uma restrição. E isso faz com que aumente o trabalho respiratório, né? A gente diminui a luz brônquica quando se está hipersecretivo. Então, para fazer o ar passar, você precisa fazer mais força. E isso não é uma boa ideia. Sem falar que a secreção ainda pode se acomodar, né, nos brônquilos mais distais e causar atelectasia. A gente acaba obstruindo a passagem do ar e aí o volume residual é reabsorvido e colaba. Tem colapso alveolar. Então, por todos esses motivos, a gente não pode permitir que o paciente fique lá hipersecretivo, né? Além do que, lembra, não é elegante. A Paola Bracho jamais daria uma tosse obstrutiva.
Bom, isto posto, o que tem a ver a ciência? Eu fiz uma busca na PubMed antes de escrever o nosso blog e, gente, por incrível que pareça, o artigo mais recente sobre técnicas de higiene brônquica é de 1992. Que assustador. Eu não sabia se era um artigo, se era um paper, se era um papiro escrito pela Cleópatra, né? Então você vê que como não se encontra evidências científicas muito, né, bem embasadas, o método também é muito difícil, a gente acaba não tendo coisas relevantes, impactantes, né, em revista de alto impacto publicadas. O que a gente vem observando cada vez mais, né, nos ensaios, é que quando a gente compara as pessoas que foram submetidas às manobras e às técnicas de higiene brônquica e depois aspiradas ou depois elas fizeram uma tosse. E aí lembra, né, que as técnicas de higiene brônquica, as manobras, elas têm como função trazer a secreção de baixo para cima para depois ser expectorada pela tosse ou ser aspirada caso o mecanismo de tosse não seja suficiente. E aí que os trabalhos demonstram então que as pessoas que são submetidas à terapia de higiene brônquica e são aspiradas, eliminam a mesma quantidade de secreção que aqueles indivíduos que só foram aspirados ou aqueles indivíduos que só tossiram. Portanto, na verdade, quem causou realmente a depuração, limpou, ausculta, melhorou o trabalho respiratório desse doente, não foi as manobras, foi a aspiração ou foi a tosse. E a partir daí, então, não se pensa mais em manobras de higiene brônquica. Então, hoje em dia, o que se estuda com bastante relevância são os mecanismos que simulam o que é fisiológico. E aí, na neuromuscular, a gente já tem uma evidência sólida a respeito da técnica de empilhamento de ar, o air stacking, que auxilia o pico de fluxo expiratório e o pico de fluxo de tosse, né? Então, olha só, eu não estou pensando em mecanismo de depuração do ponto de vista de manobra, que transfere a secreção de baixo para cima. Não. Eu estou pensando em aumentar a capacidade viscoelástica do pulmão, e aí você deixa o pulmão grandão através do empilhamento aéreo associado com AMBU, e quando esse ar é expulso do pulmão, ele sai com fluxo extremamente alto, acima de 300 litros por minuto. Lembrando que para uma boa tosse, a gente precisa de no mínimo 250 litros por minuto. E essa varredura acontece através desse pico de fluxo expiratório. Ou ainda, logo depois da técnica, se solicita a tosse. Então, os trabalhos com amiotrofia espinhal, com Duchenne, né? Até com esclerose lateral amiotrófica, tem bases metodológicas sólidas demonstrando que há sim uma melhora importante do pico de fluxo de tosse e com isso a depuração, né, das vias aéreas acontece. Então não foi feito tapotagem, vibração. Tapotagem só é gostosinho, né? Se você sente alguém tapotando, aquela tremidinha boa, mas do ponto de vista de depuração mucociliar, galera, sem bases evidentes para isso. Eu creio de verdade que a técnica de empilhamento de ar vai ser aí o que a gente vai estar adotando, inclusive para as pessoas que não são neuromusculares, né? Como eu disse, a base é sólida para o neuromuscular, mas a gente já tem estudos em andamento para o paciente submetido à cirurgia torácica, para a cirurgia abdominal e para as outras pneumopatias também. Então, na verdade, eu não estou fazendo técnicas de mobilização de secreção de vias distais para proximal. A gente está pensando em uma técnica que simula a função do pulmão, ou seja, eu inspiro, ó, para tossir eu tenho que acumular um volume aéreo alto, né, acima de 3 litros pelo menos, e aí eu expulso esse volume de ar num fluxo elevado capaz de varrer as vias aéreas, similar, né, parecendo com uma tosse eficiente, que geralmente está deprimida, não está dentro do consenso necessário, né, de eficiência em algumas pneumopatias, nas desordens neuromusculares e principalmente nos doentes que foram submetidos a cirurgia torácicas e abdominais, até pelo ato anestésico, entre outras alterações que a gente pode comentar aí mais pra frente.
Então, esquece as manobras de higiene brônquica, tá bom? Não fica chateado, não chora. Se você quiser tapotar alguém, tapota, mas só para fazer massaginha, nada para fazer depuração. E vamos partir aí para as técnicas que facilitam, viabilizam a tosse ou aspire quando for necessário. Um grande beijo e até o nosso próximo blog.